Amém, irmãos. Hoje, o tema da palavra de hoje, quero compartilhar com a igreja, é firme-se na graça. Você crê que o Senhor tem graça para a sua vida, amém? Vamos então orar por isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti, nessa hora, a Tua palavra, Pai, que ela seja alimento nas nossas vidas, que ela seja fonte nas nossas vidas, ó Pai, para termos compreensão, revelação daquilo que é o Teu propósito, daquilo que é a Tua vontade, ó Pai, caminhando nessa graça, vivendo debaixo dessa graça, Senhor, que foi conquistada através do sacrifício na cruz, em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Lá em Romanos 5, verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Quantos estão firmes na graça aqui? Amém. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Verso 4. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Irmãos, nós, com certa frequência, falamos aqui a respeito da graça de Deus, porque a sua forma de se relacionar com Deus, ela precisa ter a base correta. E provavelmente você já nos ouviu aqui ensinando a respeito disso. Talvez você está nos visitando aqui hoje, não ouviu, mas é preciso entender que quando nós falamos de nos relacionarmos com Deus, nós devemos nos relacionar com Deus baseados nessa graça. Diga assim: a graça é o favor imerecido. Ou seja, eu preciso entender que para viver na plenitude do que Deus tem para a minha vida, é necessário entender que a graça é a base do meu relacionamento com o Senhor, e não mais a lei. Então, quando nós olhamos para Antiga Aliança, até nós estamos tendo no cursão aula sobre Nova Aliança. Na Antiga Aliança, para você receber a bênção de Deus, era necessário você cumprir diversas leis e ordenanças, que eram 613. Algo impossível para o homem, mas era o que estava escrito: se o homem cumprir, ele vai ser abençoado. Porém, é vital você entender, querido, homem nenhum consegue cumprir toda a lei. E aí então, Jesus veio, diga assim: Jesus veio. E o que ele fez, irmãos? Ele cumpriu. Ele cumpriu. E ele nos justificou. E porque o Senhor nos justificou agora diante de Deus, você pode se relacionar com o Pai. E relacionar baseado nessa graça, não mais baseado no merecimento. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele: você se relaciona com Deus com base na graça e não mais no merecimento. E é fundamental nós entendermos isso, irmãos, porque senão nós voltamos a nos relacionar com Deus baseado no merecimento. E qual o problema? Nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que achamos que deveríamos fazer. E o diabo, ele vem fazer o que então? Nos acusar constantemente. Apocalipse diz que Satanás acusa os filhos de Deus. Em que momento do dia? Quem lembra? De dia e de... Ou seja, o tempo todo. Para o quê? Nos fazer ter uma vida pesada. Ter a sensação de que nós ainda estamos em dívida com Deus. Mas deixa eu te contar, querido, você não está mais em dívida com Deus. Jesus pagou o preço da dívida no Calvário. E hoje então você pode com liberdade viver na presença do Senhor.
Agora, se em algum momento temos dúvida disso, nós voltamos a ficar debaixo de um espírito de condenação. Condenação. E nós estamos aqui, irmãos, para sermos um canal de graça na vida uns dos outros, e não um canal de condenação. Não alguém que vai trazer peso na vida uns dos outros, não. Nós somos instrumentos da graça do Senhor. Então, da mesma maneira que o Senhor nos deu graça, quantos receberam graça? Nós também oferecemos graça aos outros. Nós abençoamos. A nossa vida é vivida assim, amém, irmãos? Por isso é essencial você viver essa vida firmada nessa graça. Agora, o que eu preciso entender? Quando eu estou firmado na graça, o que vai acontecer na minha vida? Primeiramente, quando eu me firmo na graça, eu tenho, diga assim, paz com Deus. Quando nós estamos firmados no Senhor, nessa graça, então eu vivo em paz. Olha lá o que diz o texto no verso 1, pode passar? Justificados, então você foi justificado, eu fui justificado. Quando fomos justificados? Quando Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, amém, querido? Ali você foi justificado. Você tinha uma dívida com Deus. Essa dívida era possível pagar, sim ou não? Impagável, não tinha como. Mas o Senhor resolveu isso. Como? Nos substituindo na cruz. Ele pagou a dívida. E porque Ele pagou a dívida, agora você então está justificado. Você é justo diante de Deus. Isso é algo muito forte, sim ou não? Você é justo. Deus, olha para cá, querido, isso é importante, porque senão isso vai atrapalhar a sua maneira de se relacionar com Deus. Você tem que se enxergar diante de Deus como alguém justo. Justo. Não vou pedir para você levantar a mão, mas é provável que aqui alguém já ficou devendo algo para alguma pessoa. Não precisa se expor, não. Normalmente, quando se deve algo para alguém, você vai querer falar com aquela pessoa todo dia, sim ou não? Não. Se você deve e não tem como pagar, qual que é a sua resposta natural? É evitar o contato. Não é assim? Então, isso acontece muito. Há pessoas que elas têm uma dívida, está lá no aplicativo do banco. Aí ela fala, não vou nem abrir, deixa rolar. Mas isso não acontece com você não, né? Aleluia. Deixa rolar. Por quê? Nem quero ver. Estou devendo mesmo? Devo, não nego, pago quando puder. E aí, nós relacionamos com pessoas e pode acontecer, você está devendo algo para alguém. Naturalmente, você vai evitar contato. Às vezes, alguém liga, né? O credor liga, finge que nem está ligando, já desliga aqui. Não tem como pagar, não vou nem atender. Por quê? Porque tem uma dívida. Quando você tem uma dívida, você evita contato. É ou não é verdade? Aqui só tem bom pagador, né? Nunca ninguém ficou devendo nada, aleluia. Os irmãos nem sabem o que eu estou falando, aleluia. Mas vamos dizer o que acontece. É um instinto natural. Quando você se relaciona com Deus, com a sensação que você está devendo algo para Ele, qual que é a resposta instintiva? Evitar contato. Por isso que às vezes há pessoas que não oram, porque elas estão fugindo de Deus. Por isso que há pessoas que elas não congregam, porque elas estão fugindo de Deus. Você entendeu? Mas sabemos que hoje nós estamos em Cristo justificados. Você tinha uma dívida, Jesus pagou essa dívida para você. Amém, querido? Não tem mais dívida. Diga assim, eu não tenho mais dívida. Então nós fomos justificados mediante a fé. E qual a consequência disso? Então agora eu tenho paz com Deus, por meio do nosso Senhor. Então se eu tenho paz com Deus, nenhuma situação na minha vida deveria tirar a minha paz. Deveria remover a minha paz. Por quê? Porque eu estou em paz com Deus. E nós viveremos circunstâncias adversas. Mas o fato de você estar em paz com Deus é o que faz você, querido, quando chegar em sua casa daqui a pouco,
você logo deitar na cama e pegar no sono. Amém? Quem aqui dorme fácil? Porque você sabe, você está em paz. Está em paz. Em paz com quem? Em paz com Deus. Então nenhuma circunstância vai me tirar a minha paz. Então se eu tenho paz com Deus, como é que eu vou ser perturbado por demônios? Como que eu vou ser desestabilizado por uma má notícia? Porque más notícias vêm, querido. É ou não é verdade? Vem. Quando você menos espera, aparece uma má notícia. Mas lembre-se, você tem paz com Deus. Portanto, a vida de um filho de Deus é uma vida regada de paz. Quantos estão vivendo assim? Diga amém. Pastor, isso é bonito na teoria, mas na prática, quando vem a má notícia, nós ficamos sem chão. Mas é preciso entender, irmãos, que o Senhor, Ele está no controle em todo o tempo, amém? E a sua vida está na presença dEle. Por isso, então, você pode desfrutar dessa verdadeira paz. A sua paz, ela já foi comprada, independente das circunstâncias que você está vivendo. Você pode escolher viver em paz. Amém? Veio uma má notícia, automaticamente você tem que falar: Senhor, te dou graça, porque na tua presença eu posso viver em paz. Mal algum vai abater a minha alma, mal algum vai me tirar do propósito. Por quê? Porque o Senhor é a minha paz. Posso ouvir um amém? Então, essa paz, irmãos, olha para cá, não é por meio de algo que eu faço ou deixo de fazer, mas é uma paz que Cristo conquistou para a minha vida. Se Ele conquistou para mim, é vontade de Deus que eu viva em paz. Esse é o normal do Filho de Deus, do crente. Porque o príncipe da paz habita em você, que é o Senhor Jesus. Então é esperado que você desfrute de paz todos os dias. Problemas vêm e vão, situações vêm e vão, lutas vêm e vão, mas a paz, ela tem que permanecer no nosso coração, amém, querido? Então, nunca olhe para Deus, ou no seu relacionamento com Deus, quando algo acontecer, e fazer você achar, pensar, que aconteceu, porque você está devendo algo para Deus. Infelizmente, há filhos de Deus que eles vivem assim. Vem uma má notícia, aí eles pensam: por que será que Deus fez isso comigo? Vem uma doença, aí ele pensa: puxa vida, o que eu fiz? Por que Deus me mandou essa doença? Porque a mentalidade dele é uma mentalidade de dívida. Estou devendo algo para Deus, por isso que Ele mandou uma enfermidade. Mas nós cremos que Deus não manda enfermidade não, amém? Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Então, não fique achando que Deus está lá no céu arquitetando planos ruins para você. Não, porque a dívida já foi paga. Já foi paga. Hoje você pode desfrutar de paz na presença de Deus. Aleluia. Não fique achando que está faltando algo. Aconteceu isso na minha vida porque Deus está requerendo algo de mim. Não, querido, Deus é bom. Diga para o seu irmão, fala para ele: Deus é bom. Deus é bom, querido. Não ache que Deus está projetando coisas ruins para você, porque você deixou de fazer algo, ou cumprir algo. Não. Hoje nós temos paz com Deus, porque nós estamos em Cristo. Ele é o nosso representante diante de Deus. Você tem um representante, e esse representante diante de Deus, Ele te trouxe paz, paz completa. Não há nada que você tenha que fazer para pagar essa dívida, amém? Por quê, pastor? Porque já foi paga. Mas infelizmente há irmãos que ficam querendo pagar a dívida que já foi paga, e isso é ruim. É ou não é verdade? Imagina, você tem uma dívida lá no banco, aí alguém vai lá, um primo seu rico, aleluia, vai lá e sem saber, vai lá e paga a dívida. Ele só te manda uma mensagem: sua dívida está paga. Aí você chega lá no banco e fala para o gerente: então, cadê a dívida? Não, já foi pago, o seu primo pagou. Não, mas eu quero pagar. Não, mas já foi paga, para que você vai pagar de novo? É loucura, sim ou não?
mas muitos querem pagar a dívida. Deixa eu te falar, você não tem mais dívida com Deus, querido. Você foi justificado. E hoje você pode viver em paz. Se você tem dúvidas disso, se você acha que tem dívida ainda, você não consegue ter paz. Você sempre, quando se colocar na presença do Senhor para buscar o Senhor, vai ficar com aquela sensação e aquele pensamento: estou devendo algo para Deus. Mas não está. A dívida já foi paga. Amém? E é isso que faz você se aproximar de Deus. Porque quando você tem dívida, se distancia. Mas quando eu sei que está pago, eu me aproximo. Segundo, quando eu me firmo na graça, eu revisto-me de glória. Romanos 5,2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, o que é esse se gloriar? Diga assim: gloriar-se é tomar um banho de glória. Então muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes ficamos desanimados. Quando você estiver assim, sabe o que você precisa, querido? De um banho de glória. Diga para o seu irmão: você precisa de um banho de glória, viu? Amém? O que é isso, pastor? É você entrar no chuveiro da marca Espírito Santo e deixar a glória cair sobre a sua vida. É você entender que, independente dos momentos que você passa aqui no dia a dia, aqui e agora, você precisa glorificar a Deus em todo o tempo, viver imerso nessa glória todo o tempo. Então, você vem para o culto, e aqui nós louvamos, adoramos, aleluia, e a glória é liberada sobre a sua vida, amém? Mas na verdade não deveria ser assim. Você já deveria chegar aqui cheio da glória de Deus, transbordando da glória. Posso ouvir um amém? Então durante a semana nós passamos por diversos momentos em que nós nos gloriamos no Senhor. E gloriar-se no Senhor é você entender o quê? Que independente do que você passa, se é momentos bons ou ruins, você simplesmente dá glória a Deus. Você simplesmente glorifica a Deus. Então amanhã, segunda-feira, dia de trabalhar. Quem vai trabalhar amanhã? Levanta a mão. Dê um glória a Deus então. Aleluia, aleluia. Que bênção, né, irmão? Você vai trabalhar. É, pastor, não é tão bênção assim também. Você vai trabalhar como? Dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? As mãezinhas aí vão começar a semana como? Cuidando lá do bebê. Né? A Paula vai estar lá cuidando, a Fabíola vai estar lá cuidando. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. E acredite, querido, nós devemos viver uma vida assim, regado dessa glória. Lá em Romanos 4:20, é interessante, quando fala de Abraão, diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu fazendo o que, irmãos? Dando glória a Deus. Então Abraão recebeu uma promessa, que ele seria pai de multidões, pai de nações, mas o filho não vinha, a promessa não se cumpria, a resposta não vinha, ou seja, tribulação, o tempo passava e nada. Como é que ele se fortalecia em Deus? Dando glória a Deus. Precisamos aprender isso, irmãos. Quando você está firmado na graça, você entende que independente das circunstâncias, o Senhor é com você e o Senhor é por você. E aí então você dá glória a Deus por tudo o que acontece. Amém? E quando você faz isso, você então é fortalecido no Senhor. Você fica mais forte em Deus. Porque você sabe que o Senhor é por você. Você sabe que a dívida já foi paga. Ele é ao seu favor. Ele não é contra você. Amém, querido? Cuidado com esse pensamento de que Deus está projetando algo contra você. Infelizmente, isso é uma coisa que às vezes é pregado por aí, mas não é realidade. O Deus da nova aliança, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos enxerga justos.
abençoados em Cristo, sem dívida. Amém? Ele não está arquitetando maus planos, não. O Senhor está projetando bons planos para você. Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas, amém? Então aqui nós entendemos que é preciso confessar, declarar. Era isso que Abraão fazia. Dá glória a Deus. Aleluia. Semana começou, segunda-feira. Que bênção, glória a Deus. Terça-feira veio um problema, aleluia, glória a Deus. Quarta-feira uma notícia boa, glória a Deus de novo, aleluia. Tudo é motivo para dar glória a Deus. Amém. Em todas as circunstâncias e momentos. Mas nas tribulações também. Porque, infelizmente, muitos filhos de Deus, nas tribulações, o que eles fazem? Eles emudecem. Desanimam. Se frustram. Ficam acuados. Oh, querido, o Senhor te deu um espírito de conquista. O Senhor colocou em você um espírito de Caleb, de Josué, para avançar, para conquistar. Não deixe que o diabo venha trazer na sua mente condenação, ou pensamentos de que você não vai crescer, não vai avançar e não vai romper em Deus. Você vai ser em nome de Jesus, não porque você é bom não, mas é porque Cristo está em você, e o Senhor é vencedor. Nele nós somos o quê? Mais que vencedores. É isso que diz a palavra. Então o que Paulo quer dizer para nós, é que nós devemos nos gloriar, não na esperança da doença, não na esperança do pecado, mas diga assim, na esperança da glória de Deus. Então comece a glorificar, querido, glorificar Deus, por aquilo que Ele está fazendo, mas também aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Posso ouvir o amém? O que você está esperando do Senhor nesse ano? Qual é a resposta que você está esperando em Deus nesses dias? Comece a glorificar a Deus. Abraão já estava beirando 100 anos, o tempo passando, o corpo dele já não tinha condições de ter filho, a esposa, além de idosa, estéril, era improvável, mas a cada dia ele glorificava a Deus. Oh, querido, isso é algo poderoso, isso é algo poderoso. Porque quando as promessas não se cumprem, olha para cá, isso é importante. Quando as promessas não se cumprem, as respostas não chegam na nossa vida, a gente fica pensando, o que Deus está esperando de mim? Não é assim? O que eu estou fazendo de errado? O que Deus quer que eu faça para me abençoar? Mas deixa eu te contar, querido, você já é abençoado. Mas é preciso algo, é preciso você glorificar a Deus o tempo todo, independente das circunstâncias, porque quando você faz isso, você está reconhecendo a mão do Senhor na sua vida. Então, independente de tudo, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Abraão podia ter reclamado, falado, Senhor, Tu apareceu para mim há anos atrás, me prometeu algo e nada. Ele podia ter tido essa postura, ter ficado ressentido, magoado com o Senhor, mas foi isso que ele fez? Não, todo dia glorificava Deus. Glorificava Deus, independente do que ele ia fazer. Amém? Coisas boas? Glória a Deus. Veio um problema? Glória a Deus. O tempo está passando e a promessa não se cumpriu, mas glória a Deus. Amém? Que a sua vida seja para glorificar o Senhor. Isso revela que você está firme na graça. E terceiro e último, querido, é que quando eu me firmo na graça, eu aprendo, portanto, a lidar com as tribulações. Então, Paulo não diz que se gloriou pelas tribulações, mas se gloriou na tribulação. Romanos 5, 3 ao 4 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? E a perseverança, o quê? E a experiência, esperança. Então, aqui entendemos que é diferente. Isso significa que no meio da tribulação, eu vou me firmar ainda mais na graça do Senhor. Porque, irmãos, se tem uma coisa que checa se você vive uma vida na graça ou uma vida na lei, que é no merecimento, são as tribulações.
Porque, infelizmente, muitos filhos de Deus, quando eles estão diante de uma tribulação, o que eles pensam? Onde foi que eu errei? Não é assim? O que eu fiz de errado? Eu lembro de um irmão que era um pastor, pastor ainda, e ele deixou o carro dele numa rua, começou a chover, vento e tal, e aí aconteceu na vida dele o Salmo 91 ao contrário. O carro dele estava estacionado à frente de uma árvore, então 1000 carros ao lado não foram atingidos, 10.000 não foram atingidos, mas o dele foi atingido. Automaticamente, quando acontece algo assim, o que é de se pensar? Onde foi que eu errei? Não é assim? O que eu fiz de errado? Eu faço tudo certo. Senhor, eu procuro ser bonzinho, ajudo os outros. Senhor, por que isso comigo? Porque, querido, sempre que acontece uma tribulação na nossa vida, é fácil nós cairmos para o merecimento. Eu não mereço isso. Quem já falou isso? Eu não mereço passar por isso. Por que eu não mereço? Porque eu sou bonzinho demais. Eu ajudo os outros. Senhor, Tu és a minha vida, eu não mereço. Mas deixa eu te contar, querido. Você não vive mais debaixo do merecimento. Você vive debaixo da graça. Amém? E na graça você entende que o Senhor tem para a sua vida um favor imerecido. Agora, às vezes, nem tudo vai acontecer como a gente espera, como a gente imagina. Amém? Quando lembramos de José, né? José teve um sonho que veio de Deus. Deus deu uma direção para ele. A sua vida vai acontecer isso. Só que começou a acontecer tudo ao contrário. Só problema. Só tribulação. Só luta. Só que isso revela quem tem o coração da graça. Quem tem o coração da graça, que reconhece que a graça de Deus está sobre a sua vida, olha para cá, irmão, ele não vai se voltar contra Deus, ele não vai ficar magoado com Deus, ele vai falar: Senhor, vou fazer aquilo que está ao meu alcance, glória seja ao Teu nome, em todo o tempo. Entende isso, queridos? Então, eu me glorio também nas tribulações. Por quê? Porque primeiro, a tribulação ela vai produzir algo na sua vida, querido. Diga assim: a tribulação produz perseverança. Ao me gloriar no Senhor, diante de uma tribulação, isso vai gerar em mim perseverança. Perseverança. É incrível como há pessoas que se convertem, nascem de novo em Cristo, mas sempre que vem uma tribulação, logo de cara, muitos já se escandalizam. Sai da igreja. Fala: não, eu fui para a igreja, piorou a minha vida. Estava indo bem, eu me converti, a tribulação começou. Mas acredite, muitas vezes a tribulação vai gerar em você uma perseverança. Amém? Perseverança. Você está debaixo de tribulação nesses dias? Aprenda uma coisa: persevere. Persevere. Não retroceda. Não desista. Porque se tem uma coisa que a tribulação vai gerar em nós, é essa perseverança. Mas perseverança em quê, pastor? Perseverança nos planos do Senhor, no projeto divino para a sua vida. Posso ouvir amém? Para a minha vida. Então o Senhor está construindo, sabe o quê? Uma estrutura em você de fé. Diga para o seu irmão: na perseverança, Deus constrói uma estrutura de fé. Você entende isso? Há pessoas que elas são fracas. Qualquer coisa que acontece, elas já desanimam, sai da igreja, não quer saber de mais nada, volta para o carnaval. Portanto, é preciso entender que nas tribulações, a sua perseverança vai gerar em você maior fé, maior estrutura em Deus, maior estrutura espiritual. Por isso, querido, olha para cá. Quando vier a tribulação, sabe, não se escandalize com isso.
apenas continue consagrando a sua vida ao Senhor. Através dela, Deus está forjando algo em você. Amém? Forjando algo na sua vida. Para tornar você de alguma maneira mais forte. Com uma fé mais robusta. Amém? Quando lembramos aqui, citamos José, né? Passou por tanta coisa, mas por quê? Porque na posição que ele estava alcançando, que ele ia alcançar, que Deus tinha para ele, era necessário ser alguém muito forte. Quando eu falo forte, não é do braço não, amém, querido? Não é da academia não, é forte de espírito. Tem um espírito forte. Você compreende isso? E a tribulação, ela vai gerar o que em nós? Perseverança. Então, no meio da tribulação, devemos glorificar o nome do Senhor. Continuar glorificando a Ele. Posso ouvir amém? O que mais? Essa perseverança vai produzir, diga assim, experiência. Você só tem de Deus aquilo que você em Deus pratica. E é preciso então nós termos cada vez mais, irmãos, em Deus, experiências. Você tem pedido ao Senhor experiências com Ele? Pastor, eu peço experiências com Deus. Acredite, quando nós queremos ter experiências com o Senhor, de alguma maneira, Ele vai ter que trabalhar na sua essência. Ele vai ter que trabalhar dentro de você. Amém? Dentro. E você está aberto para isso? Não é para você ficar com medo de Deus, amém? Ah, pastor, estou ficando com medo de Deus agora. Deus é mau. Não, Deus é bom. Mas assim como, olha para cá, eu te dar esse exemplo. Assim como um pai ou uma mãe, que uma criança começa ali a crescer, ele vai ter que dar responsabilidades para o seu filho, sim ou não? Porque senão, o seu filho vai crescer, vai estar com 20, 30 anos, mas não vai saber fazer nada. Vai ser uma pessoa fraca, que qualquer coisa abala. Qualquer coisa faz a pessoa sair, né, de cena, sumir. Porque a alma dela, o espírito dela é frágil. Por quê? Porque não teve oportunidade de tornar-se forte. Então, é preciso em Deus termos experiências, amém? 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Interessante que Paulo aqui ele usa a expressão procura apresentar-te. Por causa do que isso? Por causa da comunhão que com certeza Timóteo tinha com o Senhor todos os dias. Essa palavra aprovado no grego é a palavra dokmos. Dokmos era uma moeda padrão para revelar se uma moeda era verdadeira ou se ela era falsa. Então, se chegava-se uma moeda, uma nova moeda, ela deveria então ser comparada com essa moeda padrão. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, para que quem olhar para você e olhar para Cristo, veja então a mesma coisa. Amém, querido? Porque o alvo de Deus, lembre-se disso, nós temos falado sobre isso, irmãos. Qual que é o maior alvo de Deus na sua vida e na minha vida? É tornar você cada vez mais parecido com quem? Com Jesus. Com Jesus. Ele é o nosso modelo. Eu sei, nós queremos ser abençoados e o Senhor quer te abençoar, mas acredite, o Pai se alegra quando vê em você um filho maduro. Um filho que parece com Jesus. Amém, querido? E a vontade de Deus é que você desfrute disso em tudo na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua saúde. Posso ouvir um amém? Nas batalhas que você vai enfrentar aqui nessa terra. Jesus enfrentou batalhas, sim ou não? Enfrentou e diz que você vai enfrentar também, porque Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, sim ou não? Agora, eu preciso entender que experiências vão vir. E quando essas experiências vierem, eu preciso permanecer, diga permanecer, e responder aquilo que o Senhor espera, porque experiências vão vir, sabe, quando você fala assim para Deus: Deus, eu quero crescer, quando nós cantamos aqui hoje, né, que Ele cresça e eu diminua, você quer isso? Quantos dizem amém? Ele vai crescer, mas a forma dele crescer na sua vida é trabalhando em você.
trabalhando no seu interior, trabalhando de dentro para fora. E muitas vezes com experiências. Mas olha para cá, nesses momentos a alma grita. É ou não é verdade? Há coisa que a gente não quer passar, viver. Sim ou não? Então nós passaremos por situações. Agora, pessoas que elas têm dificuldade de fazer morrer aquilo que não é de Deus na sua vida. Aquilo que é da carne, aquilo que é natural, aquilo que é humano. Então, quando nós falamos, né, que Jesus morreu como um cordeiro, mudo, calado. Por quê? É assim que eles morrem. Agora, você já viu o porco morrendo? Depois você procura no YouTube. É um show que ele faz. É uma gritaria. Você não é porco não, amém, querido? Você é cordeiro. Amém? Experiências com o Senhor, você vai levar na presença dEle. E a sua alma tem que ser quebrantada na presença dEle. Posso ouvir, amém? Respondendo a Ele. Agora, por fim, a experiência, terceiro e último ponto. A experiência, ela produz esperança. Diga esperança. Porque a tribulação veio, mas não devemos murmurar, não devemos desistir, amém? Não devemos baixar as nossas mãos, mas o banho de glória nos faz perseverar. Essa palavra esperança no grego é elpis. Diga assim, significa expectativa de coisas boas. Estou terminando aqui a palavra já, irmãos. Uma vida posicionada na graça do Senhor é uma vida onde nós vivemos com expectativas. De quê? De coisas boas chegando. Agora, quem vive na lei, quem vive na base do merecimento, ele sempre fica com expectativa da maldição. Ele fica na expectativa de uma enfermidade. Ele fica na expectativa de um problema. Não viva assim, querido. Porque quem vive assim, vive quem tem medo de Deus. Vive quem não conheceu ainda a Deus verdadeiramente. Porque quem conhece a Deus, vive na expectativa de coisas, diga assim, boas. Ou seja, eu não sei de que jeito. Eu não sei através de quem. Eu não sei como vai ser. Mas tem coisa boa chegando na minha vida. Você crê assim? Você vive nessa expectativa verdadeiramente? Porque isso é libertador, querido. Você precisa viver nessa expectativa, nessa esperança. Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, se você já passou pela tribulação, já tomou um banho de glória, diga aleluia. Você já experimentou disso? Isso faz de você uma pessoa cheia de quê? Diga, esperança. Você fica com esperança em Deus, vivendo na expectativa boa, não na expectativa do ruim, né? Há pessoas que quando começam um ano, elas ficam esperando, o que esse ano vai vir de mal? O que esse ano vai vir de problema? Não, querido, viva na expectativa da bênção. Quem anda na graça, quem é firmado na graça, ele fica pensando como é que Deus vai fazer coisas boas na vida dele. A esperança dele é essa, não é a esperança da enfermidade, não é a esperança da morte. Você sabia que há pessoas, queridos, que elas estão em casa, não saem de casa, porque elas ficam na expectativa de algo ruim acontecer? Você sabia disso? Há pessoas que às vezes não conseguem dirigir um carro, porque ela fica na expectativa de dar um acidente, de dar um problema. Ou seja, na mente dela, a expectativa de coisas ruins. Agora no Senhor, a nossa expectativa de coisas boas. Diga para o seu irmão, tem coisa boa vindo aí, querido. Esse termo aqui, outorgado, é um termo jurídico, cujo significado é que você é um depositário fiel do amor de Deus. Fiel do amor de Deus. O Senhor te ama, querido.
Você tem que sair daqui hoje com essa convicção: você é amado por Deus. Você é amado, ponto final. Ah, pastor, mas tem que, deixa eu te contar. Não tem que. Você já é amado. Por quê? Em Cristo você foi justificado. O Espírito, ele habita em você. E agora você tem uma autorização para usufruir deste amor. É como o departamento de uma empresa, que alguém só pode entrar ali com um crachá. Passa aí a imagem, por favor, Larissa. E de repente alguém lhe pergunta: o que você está fazendo aqui? E aí você responde: eu tenho um crachá que me foi outorgado, por isso então eu posso andar livremente. Eu estou autorizado. Erga a sua mão direita e diga assim: eu estou autorizado a viver em paz com Deus. Eu estou autorizado a desfrutar de coisas boas por meio da graça do Senhor Jesus. Amém? Por isso, exerça a sua fé, porque a nossa fé é uma fé que atua pelo amor, pelo Espírito que nos foi outorgado. E aí, irmãos, temos que saber lidar com isso, porque volta e meia a nossa alma vai gritar no seguinte: eu não mereço tal coisa. Por que aconteceu isso na minha vida? Essa tribulação que eu estou enfrentando é a mão de Deus pesando em mim, pastor. Não, meu irmão, pode ser a mão do diabo. Mas creia, o Deus que você serve é maior do que todas as coisas, inclusive do diabo. Amém? Ele é maior do que tudo. E por isso então você precisa ter esperança nele. Não fique com a mentalidade: ah, mas eu não mereço passar por isso. Oh, eu não mereço ter isso. Não, querido, não é uma questão de merecimento, mas é uma questão da graça do Senhor na sua vida. Pressões vêm. Pastor, eu não gosto de pressão. Deixa eu te contar, se você não gosta de pressão, você não vai crescer. Diga assim: crescer dói. Dói ou não dói? Dói. Dói. Mas se tem uma coisa que a gente gosta é de crescer, não é verdade? Esses dias eu estava conversando com a minha filha, com a Isabela, tem 3 anos. Eu falei: não, você não vai fazer aniversário esse ano. Você não vai crescer, você vai ficar eternamente com essa idade. Ela: não, papai, eu quero crescer. Eu falei: não, você é minha bebezinha. Quero crescer. Quer crescer. Todo mundo quer crescer. Você quer crescer? Pergunta para o seu irmão se ele quer crescer. Não estou falando crescer para cima nem para os lados. Eu estou falando de você crescer naquilo que Deus tem para você. Naquilo que Deus projetou para a sua vida. Há no homem esse anseio de avançar, de crescer, de viver o que Deus tem para a vida dele. Mas é necessário entender, é preciso perseverar, diga perseverar. É preciso ter experiências com Deus, diga experiência. É preciso ter esperança, diga esperança. Esperança no quê, pastor? Esperança de que coisas boas o Senhor tem preparado para você. Vamos ficar em pé? Essa é a nossa esperança. Por isso, firme-se na graça do Senhor. Não abaixe as suas mãos. Não é hora de você desistir, de você retroceder, não. Fique firmado nessa graça. Nessa graça que justifica você. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te contar, querido, o Senhor sabe. Mas faça como Abraão. Dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor. Não fique na base do merecimento. Ah, mas não é justo, pastor. Eu não mereço. Oh, querido. Os homens de Deus não mereceram tantas coisas que aconteceram com eles. Mas eles entenderam que através das tribulações, Deus estava, de alguma maneira, forjando algo neles. Ou preparando algo através deles. Para aquilo que o Senhor já tinha visualizado. Enxergado. Amém? O Senhor não está lá no céu querendo mandar tribulação na sua vida, não. Mas as tribulações vêm, as aflições vêm. É importante você dar a resposta certa. E qual é a resposta certa, pastor? É confiar na bondade do Senhor. É glorificar o nome de Deus. Erga as suas mãos. Quero que você agora possa glorificar o Senhor na sua vida. Eu não sei aquilo que você tem passado.